A 1.200 metros de altitude, diretamente de Soprabolzano, eu sou Guto Brignoli. E eu sou Miguel Teixeira. E nós estamos aqui para mais um Faça-se a Música, o podcast que ensina você a fazer música de todo jeito. E a dar opiniões embasadas. Em qualquer assunto, em qualquer hora, a qualquer lugar. Miguel Teixeira, o que a gente vai falar hoje? Pô, hoje é um assunto bem polêmico, né? Que é sobre se as peças escritas por um computador, ou melhor, de quem são os direitos autorais de uma peça escrita por computador? Pergunta complicada, nós vamos levantar várias hipóteses aqui. Não vamos chegar a uma conclusão, porque isso aí é difícil. E queremos que vocês prestem muita atenção no que nós vamos dizer, porque nós queremos a opinião de vocês também. Depende do fabricante do computador. Se é do Windows, é Bill Gates. Se é a família Jobs, a Apple e assim por diante. Não, eu acho que antes de saber de quem são os direitos autorais, saber quem é que vai tocar uma música feita por computador, né? Por que alguém decide de ir lá e escutar uma música feita por computador? Qual é a sua opinião, Miguel? Alguém que não saiba que é feita por um computador pode acabar tocando desavisadamente. Aliás, o pessoal que tocava Xenax tocava uma música feita por um computador, apesar de não saber. O Xenax, você tá venenoso com o Xenax. O pobre Xenax já foi pro mundo de lá, mas aqui o Miguel continua trazendo discórdia em torno do seu nome. Diga, Miguel. Vou trazer mais um aqui. O que dizer dos músicos que tocavam John Cage, que jogava dados para compor a música dele? Ou melhor ainda, o que dizer dos músicos que tocavam John Cage, que em vez da partitura botava na frente dos músicos uma página do jornal para eles tocarem? Mas, Miguel, qual que é a sua... Como é que você caiu? Eu acho que eu sei a resposta, mas vamos contar para os nossos ouvintes. Como é que você caiu nesse tema? Qual o problema do computador? Você estava compondo, aí o computador começou a tocar uma música aleatória do nada, que você não sabia de onde veio, você descobriu que era um programa que tinha sido aberto sem querer? Ou como é que foi a sua experiência? Por que você está encucado com essa coisa do computador? Conta pra gente. O caso é o seguinte, Guto. Existem procedimentos de composição, principalmente agora no século XX e XXI, cujo objetivo assim, é limitar o máximo possível a participação individual do compositor, anular o máximo possível o indivíduo, e quanto mais a música se compõe por si mesma, maior o valor artístico, entre aspas, da obra. Então, por exemplo, um compositor como Franco Donatoni passou a primeira fase da sua vida de compositor buscando o método de escrever uma música, ou melhor, de encontrar a forma de continuar a música a partir de um material banal, né? Como era uma sequência de notas, por exemplo. Tem uma sequência de notas. A gente sabe que isso não basta para escrever uma música, né? Uma escala musical é uma sequência de notas, mas não é uma música. Então, como é que eu faço para daí tirar uma música? Bom, daí tem vários procedimentos. Eu posso atribuir um número a cada nota. Aí esse número se torna uma duração. Aí, sei lá, a raiz quadrada desse número passa a ser a intensidade, e depois tem permutações que são determinadas, enfim, uma série de procedimentos matemáticos que partem de uma sequência de notas, né? E com o tempo, ou melhor dizendo, quando os computadores começaram a se tornar mais potentes, as pessoas começaram a ter uma capacidade computacional, que nada mais é que uma capacidade de cálculo absurda em casa, no seu computador, se torna fácil que um computador componha alguma coisa.
E como é o caso de todos nós. Todos nós temos um computador, por exemplo, se eu chegar no... pegar o GarageBand, né, que é o aplicativo da Apple de composição, e apertar uns botões, vai ser uma música. De quem que é aquela música? É de quem apertou os botões ou de quem programou a coisa? E eu me lembro que tinha Bom, isso chegou a um tal nível, de fato, que eu tinha alguns amigos de escola, tenho alguns amigos de escola, no tempo do colégio, que nunca estudaram música. E eu já estava morando aqui na Europa, e aí eu via que, assim, 2 deles estavam trabalhando de DJ, de vez em quando. Tinha um canal com as músicas deles. Eu falei, não sabia que o moleque fulano compunha, não sabia que ciclano tinha alguma coisa. Aí, de fato, o cara começou a saber mexer num software que, por exemplo, você bota lá uma batida X e daí bota uma melodia que já é produzida. Um mínimo de bom gosto, mas não necessariamente. Aí os caras compunham, entre aspas, enfim. E bastava para aquela coisa que ele se propunha a fazer, talvez uma discoteca, onde você tinha um BPM fixo, porque fica lá 1 hora. Sim. Aí uma melodiazinha que vem acrescentada e não sei o que lá. E a música se resumiu a isso em muitos casos. Tem muita gente que escuta só esse tipo de música, muda só o BPM, muda só a batida, né? E de fato, como você bem disse, se você pega talvez o Stockhausen, né? Ele fazia muitas coisas já que são, bom, não é por menos que tem muito DJ que adora Stockhausen por conhecer o que ele começou a fazer com a música que acabou se desenvolvendo naquilo que hoje os DJs podem fazer. Mas no final das contas, a música passou a correr um caminho que tem muito mais a ver com desenvolvimento tecnológico estricto, do que a música nos moldes, ou naquilo que a gente já discutiu várias vezes, como uma arte liberal, ou então uma maneira de alcançar o transcendente, e por aí vai, para ser muito sintético. Virou uma coisa materialista completamente, né? Me lembra um jogo que o Mozart tinha feito de dados, que jogando os dados se encontrava um número que virava uma melodia, um motivo melódico, e botando um atrás do outro se fazia uma composição, né, através desse método. E é que tá. Aliás, desculpem aí a divagação, mas eu tô pensando enquanto eu tô falando aqui. Como eu comentei pra vocês, o episódio de hoje é especulativo, não é expositivo. Mas, como... Enquanto o Miguel retoma o pensamento, que já retomou já, mas eu estava observando aqui, a propósito de tecnologia, quem conhece mais ou menos um software de áudio, sabe que as ondas sonoras são transcritas visualmente numa linha, assim. Eu tava vendo, quando eu falo, fica tudo embaralhado. O do Miguel é super flat, assim, é super, como é que se diz? É regular, né? Você mostra a personalidade, né? O Miguel é balança, não é? Signo, não. Libra. E eu sou ariano, aliás, eu acabei de completar 40 anos, né? Pô, um é totalmente regular, o outro é tudo palhafatoso. Voltamos, parênteses fechado, volta para o seu pensamento, Miguel. Tá. Sim, todo DJ que começa, ele começa juntando padrões e melodias simples. Sim, joguinho de blocos, né? Botando um atrás do outro. Depois, assim, o sonho do DJ inicial é começar a fabricar o seu próprio som, né? Encontrar o seu próprio som, que nada mais é do que o timbre, criar os timbres, enfim. Mas nessa fase inicial, o cara, ele junta alguns sons que não foi ele que fez, num software que não foi ele que fez, e para ser tocados em caixas de som que não foi ele que fez, e a música é dele, não é? E se o software gerasse essa música ao acaso e ele apertasse um botão
e esses blocos fossem combinados de uma maneira ao acaso e saísse uma música. De quem é a música? Gustavo Brignoli. Que é um programa, é a continuação do Qual é a Música do Silvio Santos. De quem é a música, né? Eu acho que é uma pergunta muito mais para o nosso departamento jurídico do que para o nosso departamento artístico aqui, editorial. Mas, de fato, acho que essa especulação que nós fazemos hoje, como em muitas vezes mostra que na arte existem problemas da sociedade ou questões da sociedade que a arte antecipa, né? Por exemplo, aqui nessa questão da música tem duas questões. Uma é de saber de quem é a autoria da determinada música. Isso é uma pergunta que realmente cabe a uma discussão no departamento jurídico de uma faculdade, porque é verdade, questão de direitos autorais. Mas uma mais antropológica e sociológica a gente vive um pouco esse tecnicismo exagerado em muitas matérias, né? Em muitas disciplinas, e a música antecipou isso de uma certa maneira. Quando você pensa que, sim, como a gente estava dizendo, no começo do século passado, ou até antes, ou até já na virada do século XIX para o XVIII, já se apresentavam ideias de colagem musical, quer dizer, de antepor a possibilidade técnica que se apresentava, por exemplo, ao propósito da música como arte, por assim dizer, né? O propósito humano da música. Quer dizer, isso antecipava essa mania quase tecnicista, materialista, de querer botar a matéria, a ciência em tudo, mas não de maneira abordando a questão filosófica e antropológica que toda a ciência tem, mas botando a gente fala de uma coisa atual, por exemplo, de outra por exemplo, nessa maluquice, a gente sempre acaba falando dessa coisa do momento que a gente está passando, mas hoje em dia, por exemplo, nessa questão de Covid e o caramba, eu tô aqui nas escolas que eu dou aula, agora vai ser obrigado aqui a fazer um teste nasal, que as criancinhas mesmas vão fazer um teste para ver se está positivo ou não. Agora, olha o absurdo disso. Há um mês atrás, para fazer o mesmo teste, ou com uma técnica um pouco diferente, se exigia um operador sanitário, como se diz aqui, uma pessoa da área de saúde que não só sabe fazer o teste tecnicamente, mas domina toda uma situação onde tem uma criança que ela deve... Enfim, tem uma questão ali que não é simplesmente uma questão mecânica, né? Você, por exemplo, fazer um teste de saúde com alguém, tem também a questão você deixar a pessoa tranquila, enfim, tem uma série de fatores que a gente não vai... Mas agora, um mês depois, exige-se somente o domínio técnico de botar coisinha no nariz e ver se está positivo ou não está positivo. Quer dizer, a gente dá para entender como isso é uma redução absoluta de toda a situação complexa que é ver se alguém está doente, não está doente, etc, 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 a um simples resultado visual de um aparelho tecnológico que hoje, se ficar vermelho, está doente. Se ficar verde, por exemplo, sei lá, tá. Não sei se eu me faço entender, mas quer dizer, a redução de todo esse complexo que seria a saúde pública, a saúde da criança, a um aparelhinho que, como se dali pudesse dizer é são, não é são, é doente, não é doente, etc. Mutatis mutandis é como a música. Não é porque eu, apertando esse botão, eu construo 1000 melodias que eu tô atingindo aquilo que a música tem, aquilo que a música pode transmitir ao indivíduo. Falei muito complicado, Miguel? Não, tá claro e eu concordo. Mas isso é um problema geral de avaliação estética das obras, né? Porque imagina se uma composição escrita por um computador ganha um prêmio de composição. Porque, na verdade, esse é o ponto
um ponto mais delicado, né? Porque que é uma coisa mais individual, mais preocupada com a criatividade pessoal do que um concurso de composição. Nesse tipo de caso, é importante saber quem é o compositor, né? Se eu pego e um software me gera uma composição e essa composição acaba vencendo um prêmio, o que aconteceu aí, né? E só vai dar briga se o prêmio for muito alto. Se o prêmio for baixo, não sei se a briga é tão grande, não. Porque enquanto a gente tá falando assim de, vou fazer uma música e botar no... gravar um CD, né? Gravar uma fita e vender, bom, não interessa, porque ninguém vai reivindicar o direito de autor dessa obra. Não importa como tenha sido gerado, desde que não tenha sido outra pessoa, ninguém vai reivindicar isso. Quando eu penso que, por exemplo, uma artista que nem a Marina Abramovic, para pensar uma artista plástica que faz as suas instalações, por exemplo, me vem à mente uma que ela ficou lá parada e vinham as pessoas e podiam abraçá-la ou fazer o que quer que fosse, e ela tinha que ficar parada, não fazer... A instalação era essa, né? E aí, a questão é que a arte... Tantos artistas pós-modernos não se creem que a arte é o processo. Então eles diriam imediatamente, creio, que muitos responderiam, não, Miguel, o processo, o fato de você ter havido o desejo de criar de criar as notas a partir de um software, ou a partir de não sei o quê, ou como é que... Quer dizer, e aí as notas vieram não diretamente de você, mas a partir desse mecanismo que você escolheu utilizar. Esta é a composição e não a música que é o produto final, né? Muito artista, na verdade, e muito sociólogo e muito filósofo pós-moderno diz que é isso, tem sua razão, tem o seu sentido, no sentido que o processo é a arte, mas é o que você falou, o problema daí não é... E aí que é o grande enigma do nosso tempo. De fato, o processo todo pode ser dito, é esta arte, o processo todo pode ter sentido, mas tudo isso tira peso, tira força do indivíduo, né? Ainda que venha... Mas essa é a intenção, essa é justamente a proposta onde a Escola de Frankfurt teve esse objetivo também. Na arte, de ceifar, de plantar essa ideia, esse conceito no Ocidente. Isso tem estudos muito... e tem coisas até óbvias sobre esse desejo da Escola de Frankfurt e de alguns filósofos e músicos, enfim, de todos envolvidos, por assim dizer, na Escola de Frankfurt, de tirar a importância do indivíduo. E, voltando ao que eu tinha dito antes, por que quiseram tocar a arte antes? Porque a arte antecipa muita coisa. Como dizia Hugo, é uma frase utilizada hoje em dia, o Olavo de Carvalho fala muito disso, mas ele cita, inclusive, dizendo que foi Hugo von Hofmannsthal, que dizia, uma tradução mesmo que o Olavo usa, que é: nada acontece na política de um país que não tenha acontecido antes na sua literatura. Mas podemos dizer também, na verdade, o von Hofmannsthal, ele usa das Schrift, eu não me lembro agora o termo exato em alemão, mas não seria literatura, mas o escrever, o que a gente pode dizer também, óbvio, vai para o campo até da arte, da música, né? Ou seja, a música antecipou em muitas coisas esse mundo que a gente está vendo agora. O indivíduo é secundário, se não terciário. O importante é o que o grupo pensa. O importante é o que tem de lei para um grupo de indivíduos, etc, etc. E acho que a gente, como artista, hoje em dia pode até, ou deveria, dar uma resposta a tudo isso, quem sabe? O pessoal cita muito a Sagração da Primavera como uma obra de... Porque quem acontece na Sagração da Primavera, que é um balé do Stravinsky, a música é massacrante, é horrível. E Aí eu não posso concordar com você.
Aliás, bom, a música é o menos horrível daquilo. Mas o balé, a dança, assim, o pessoal com o pé cheio no chão, né? Bailarina, as pessoas nunca viram isso pulando. E a peça foi vaiada no teatro. Porque era bonita, acho que não. Mas tudo bem, isso aí vamos deixar à parte. Mas foi vaiada e tinha gente que aplaudia de pé, e teve briga, teve soco, teve chute. E aquilo foi, vamos dizer, inauguração da arte moderna. Pode-se dizer que foi ali nasceu o modernismo. Só que o pessoal não se dá conta que o pessoal que aplaudiu o Stravinsky era um grupo de agitadores já conhecidos, que eram os filorussos, que aplaudiam qualquer coisa viesse do russo, principalmente do Diaghilev, que era um empresário russo, que não era a primeira vez que ele fazia uma apresentação de obras chocantes. Ele chocava principalmente dentro do aspecto sexual, e não o caso da Sagração da Primavera, que choca pelo grotesco, mas tinha um grupo de pessoas que, justamente para atacar a burguesia por motivos sociais, aplaudiam qualquer coisa viesse do grupo de ballet russe do Diaghilev. E, portanto, aplaudiu por motivos sociais, não porque entendeu o profundo pensamento estético da Sagração da Primavera. Que acaba ficando pela grandeza, pela capacidade do Stravinsky, de fato ela é uma obra que tinha muito mais do que eles aplaudiram ali naquele momento, por assim dizer, né? Eu acho que o Stravinsky mostra, talvez, isso é uma conversa que a gente pode inclusive ter nos próximos capítulos, nos próximos episódios, porque o tema da Sagração tem algo, e ele consegue traduzir isso, às vezes até de maneira, justamente nos acordes, na orquestração, no fagote, já que ele coloca lá no alto, no início, não é à toa. Ele não faz nada, né? Ele não bota, quer dizer, cria essa tensão, mas eu acho que tem uma grandeza ali que não passa em vão, e os atritos ali não são em vão, e repito, que não necessariamente foram reconhecidos por aqueles que aplaudiram ali naquele momento, porque o Stravinsky sempre, como mostrou também no final da sua carreira, ele está em busca do transcendente, né? Ele nunca, eu acho que ele tem essa coisa que talvez tenha a ver com a Rússia mesmo, de um domínio técnico enorme, principalmente pela educação, talvez ali, mas sem perder o elo com o transcendente, que apesar do bloqueio que existiu pelo socialismo ali no último século e meio, mas o povo russo tem essa ligação fortíssima, né? Estou aqui dando uma opinião daquilo que eu recebo como fruidor da arte do Stravinsky em particular. Mas talvez por isso que ela superou a mera função de dar o pontapé do pós-modernismo ou modernismo na música, né? Mas voltando, a gente acho que merece voltar no Stravinsky no próximo episódio. Também acho. Fica por aí o nosso Faça Essa Música. Boa semana para todo mundo, até segunda-feira. Pois é, o Miguel, ele fala assim tudo certinho, os parâmetros estão todos ok, mas aí ele faz mais polêmica que eu, que falo tudo assim, sem regularidade. É isso aí, uma boa semana, espero que vocês comecem abril com o pé direito e nos ouvimos na próxima. Boa Páscoa, tchau!